Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Diálogos, que hoje está com uma edição especial, porque eu vou bater um papo com uma pessoa incrível que vale muito a pena conhecer, conversar, porque ele tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Ele, que é natural aqui de Porto Velho, advogado, sócio proprietário do restaurante Fogo e Alma e do famoso Strike. Aqui ao meu lado está o Júnior de Hungria, que agora vai bater um papo muito bacana com a gente. E vai, com certeza, trazer muitos insights para mim, para você. Seja muito bem-vindo ao programa, Júnior. Muito obrigado, minha amiga Gleice. Uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com você, batendo esse papo, com a galera que está ali do outro lado. E vamos que vamos, tomara que seja um bate-papo gostoso. Certeza. E ó, eu ouvi falar que o Júnior tem toda uma característica, uma pinta aí de paulistano. Agora conta pra gente aí, Júnior. Realmente, você é daqui de Porto Velho ou tem aí as raízes fora? Paulista o quê, rapaz? Sou rondoniense, nascido e criado aqui em Porto Velho, com muito orgulho, com muita alegria, mas sou daqui, legítimo. E os pais? De onde eles são, Júnior? Meus pais são de fora. Meu pai era baiano e a minha mãe é paulista. Então, os dois se conheceram em São Paulo. Tiveram minhas duas irmãs lá em São Paulo, e aí se mudaram pra cá e eu nasci aqui. Viu, ó, quando eu bati o olho, quando ele me disse que ele era daqui de Porto Velho, eu falei, não, ó, eu que sou nativa, né, os traços indígenas não nego, mas quando eu olhei, eu falei, não, mano, esses olhos meio claros aí, mel, aí, isso aí não, hein. Mas que bom, né, que você é daqui da nossa terra. Como é que é as tuas culturas, os valores aí com relação a isso, amigo? Você tem pretensão, assim, de ir pra fora, ou não, é daqui mesmo, não quer? Depende, né? Quando a gente fala empresarialmente, eu tenho vontade de ir pra fora, eu tenho vontade de levar o Strike pro resto do Brasil, pro mundo, sei lá. Então, assim, empresarialmente eu tenho vontade, mas morar pessoalmente, não. Pessoalmente, como pessoa, meu lugar é aqui. Já tive a oportunidade de me mudar no passado, nunca quis. Minha cultura é bem enraizada aqui, minha história tá aqui, minhas raízes estão aqui, então... Não sei que aconteça uma reviravolta muito grande na vida, eu seja obrigado, mas por livre, espontânea vontade de escolha, eu fico aqui. Dia de amanhã ninguém sabe, né? Mas uma coisa que ficou clara é que você ama essa terra, tem os valores, as raízes fincadas aqui. E se uma situação vindoura, né? Ver uma oportunidade, né? Sei lá, no segmento empresarial, talvez valeria a pena, né? Valesse. Mas é tão lindo ver isso, né? Porque o pessoal lá de fora fala que quem bebe água do Madeira, né? Volta, né? E quem já tá aqui não quer sair, porque nós temos uma terra muito próspera. Nós somos agraciados com as belezas, os recursos naturais, então tudo isso nos faz ser feliz aqui, né? Exatamente. Eu sou muito feliz, muito grata a Deus por pertencer a essa cidade maravilhosa e conhecer pessoas assim que também, né, se conectam com esses valores, essas culturas. E como que foi tua infância, Júnior? Conta assim pra gente, como é que foi teus pais, como é que foi esse período lá? Cara, minha infância, eu digo que foi muito boa. Foi uma infância raiz rondoniense mesmo. Fui criado na rua, jogando bola, empinando papagaio, jogando peteca, correndo, brincando de esconde-esconde, tomando banho de chuva. Sei lá, uma infância raiz mesmo, uma infância muito gostosa. Tenho bons amigos ainda da minha infância. Aliás, a maioria dos meus amigos são da infância. São todos amigos de pelo menos 20 anos aí pra trás. Que legal. E foi uma infância muito boa. É óbvio que teve os altos e baixos. Os altos e baixos. Teve algumas... Uma montanha-russa ali de algumas coisas, algumas situações que a gente passa na infância, mas que até isso eu vejo que hoje serviu para moldar a pessoa que eu sou hoje. Mas, de modo geral, eu gosto muito da minha infância. É tão raro assim, a gente ver esse tipo de comentário, né? Eu tenho hoje os meus amigos que eu tenho da infância, tá? Que a maioria vai para um lado, outro vai para o outro já conhece outras pessoas. E que bacana isso, que esses são os melhores amigos, né? Vamos dizer assim, que nos conhecem desde a infância. E com certeza fazem diferença na vida adulta, né? Principalmente se forem pessoas, né, que se conectam mais ou menos com os nossos valores. Isso é muito bom. É algo que a gente tem que preservar, né, Júnior? Com certeza, que esses são os melhores. E com relação, assim, a marcas, como você falou, né? Teve altos e baixos. Teve algum, assim, específico que você sentiu, aprendeu, levou ali de lição pra vida? Cara, teve sim. O meu, como eu te falei, a minha infância foi uma infância boa, mas foi boa porque eu tenho uma família muito boa, uma família que... Unida, né? Unida, que, enfim, que se ama, uma família que a gente nunca teve grandes problemas, aqueles conflitos, aquelas... E tudo isso, grande parte, foi pela minha mãe,
que pelo conjunto dos dois, a minha mãe naquele modelo tradicional de mãe que Sábia, abre mão do seu trabalho, abre mão para cuidar dos filhos efetivamente. Mas em algum momento ali da minha infância nós tivemos problemas financeiros, né? Então assim, não foi... Quando eu digo que foi uma infância boa, Sim. é uma infância boa moralmente, mas financeiramente não foi tão tranquila assim. Em algum momento ali, graças a Deus, não posso dizer que passamos fome nem nada disso, porque o meu pai sempre proveu, sempre fez das tripas coração para manter tudo nos conforme com a gente, mas não foi mar de rosa, não. E isso marca um pouquinho a vida da criança, né? Então, quando você sai, por exemplo, quem é mais velho aí da minha idade, lembra do Colégio Pitágoras. O Pitágoras era um dos melhores, se não o melhor colégio de Porto Velho. E aí eu precisei sair do Pitágoras por conta do pagar mensalidade, que era muito caro na época, tá? E fui pro Carmela Dutra. E aí a gente passou situações de precisar se mudar também, Se muito adaptar, de problema né? Uma nova financeiro. realidade, né? E aí quando você joga tudo isso no colo de uma criança, isso marca. Sim. Ainda mais como foi colocado aquilo, né? Exatamente, eu tirei férias num ano, no outro eu precisava sair do Pitágoras para ir pro Carmela. Pô, cara, aquilo ali foi um baque pra mim, como sabe? Assim? Foi um baque. Só que, cara, hoje eu vejo que foi uma escola, o Carmela ali, passar 3 anos no Carmela foi uma escola incrível. Eu fiz amigos incríveis lá no Carmela, que eu converso até hoje também. Aprendi muita coisa que eu nunca teria condições de aprender convivendo com o ciclo ali do Pitágoras. Mas foi bem difícil na época, assim, foi bem complicado você ver o oficial de justiça chegando na tua casa lá pra fechar todo mundo. E aí a criança sem entender nada. É complicado. Mas, então, assim, eu acho que essa montanha-russa financeira me marcou bastante. Foi algo assim que tu trouxe ali no teu consciente e que na maneira que você viu a porta do empreendedorismo lá na frente talvez tenha feito sentido, né? Pra você Exatamente. Ir pra cima daquilo que você acreditava. E então foi no período da série do ensino fundamental pro ensino médio, essa tua transição? 6ª série, pra ser mais especificamente. Eu saí do Pitágoras na 6ª série e eu fiquei 7ª, 8ª e 1º no Carmela. É que naquela época eram outras... Eu nem sei como é que é hoje. O negócio mudou agora, que vai até... Eu nem sei como é que é hoje, eu não sou velho, não. Eu também não, olha, que diz, né? Mas assim, cara, que especial, hein, Júnior? Quando a pessoa tem uma perspectiva diferente da vida, aquilo tem um significado diferente, né? Ela não vai olhar como uma visão ruim, vamos destruir, vou acabar com isso e tal. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar esses dois lados, né? E buscar sempre tirar um aprendizado, uma lição de algo que acontece com a gente, sabe? Que a palavra de Deus fala que a gente sempre tem que pensar em coisas do alto. Então, se você muda sua perspectiva, para muito aquilo que tinha tudo para ser ruim, né? Vai destruir, acabou e tal. É um recomeço, né? É isso. E isso ressignificou também, né? A tua forma de ver a vida, como você falou lá, você viveu os melhores anos, né? De amizade, de coisas que você aprendeu. E com certeza isso aí foi moldando, né? Esse Júnior que tá aqui hoje, né? E construindo os próximos, né, Júnior? Então, assim, é muito gratificante ver isso. E na tua transição, assim, então, para a adolescência, você entendendo um pouco sobre essa dificuldade financeira que seu pai passou, como foi você desenvolvendo isso? Você trabalhou com outro tipo de coisa ou só estudou mesmo? Cara, como foi? Só estudei, mas é aí onde entra a importância dos laços morais, suas raízes morais. Porque, assim, você passa uma dificuldade, como eu passei, como meus pais passaram, como minhas irmãs passaram. Você tem 2 opções: ou você vai para o caminho mais fácil, ou você vai para o caminho certo, né? Então, assim, eu tô num contexto onde o meu pai não tem dinheiro, onde eu não tinha dinheiro, e aí você pode dar uma de adolescente revoltado, e aí fazer besteira. Que era muito comum, que era né? muito comum, e até hoje também tá na moda, tá aí, os moleques perdidos na vida aí. E não que a gente fosse santo, eu fazia as coisas de um adolescente comum e fazia zoeira e tal, nunca fui santo, mas quando você tá num contexto desse, a tendência é que você queira ir pro caminho errado, o caminho mais fácil. O ambiente externo acaba te querendo forçar, né? Exatamente. Só que aí, nesse ponto, o lado moral sempre falou mais alto. E aí, as bases morais que meu pai e minha mãe me deram, podia faltar dinheiro que fosse, mas
a gente sempre soube o que é certo e o que é errado, e principalmente, a gente sempre soube que nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos, que a gente vai se encontrar com a consequência dos nossos atos. Caraca. E isso aí sempre foi muito forte pra gente. Pra mim, quando eu digo a gente, eu e minhas irmãs. E isso aí me fez continuar no caminho certo. Então, assim, eu estudei, continuei ali na adolescência, continuei estudando e sempre estudei. Nunca fui o aluno do 10, mas nunca fui o aluno de reprovar também. Pô, também não precisa ir pra tanto, né? Não escolheu tanto assim, né? Vamos equilibrar as balanças aí, né? E, Júnior, é muito bom ouvir você falando isso, porque eu também sou mãe, né, de 3 filhos, me identifico porque eu tenho buscado fortalecer esses valores nelas. Antes eu não tinha tanto essa mentalidade, porque realmente eu também vim de uma infância com escassez, não tanto financeira, mas de muitas situações. E até eu buscar ter consciência disso, eu passei muito tempo negligenciando isso, sabe, com elas. E depois que eu tive essa consciência, eu venho batendo nessa tecla, porque educar não é fácil, educar dá trabalho. Educar requer uma energia, mas é gratificante quando você ouve um filho ou alguém falando, olha, mas isso foi tão enraizado em mim, que quando eu cheguei na frente de uma situação, de um convite para um outro lugar, eu lembrei do que meu pai falou lá atrás, da minha mãe. Então, para quem é pai e está assistindo, ó, vocês veem a importância de educar os seus filhos, sabe, nos princípios, educar da melhor forma, não dando o que o filho quer, né, Júnior, tudo que ele quer na hora que ele quer, senão a gente vai gerar delinquentes, tá? Mas realmente dando o que a criança precisa, e um deles é limites. É melhor a gente ser taxado pelos filhos como chatos do que realmente você ser o bonzinho e acabar levando seu filho ou direcionando ele para o caminho errado. Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que dentro, né, tem 2 lados. Ninguém é santo, como a gente falou, eu sou um anjinho perfeito, só pensa coisas boas. Ninguém é. E tem um lado ruim, né, o lado lobo. E vai prevalecer o lado que nós mais alimentamos, né? A palavra de Deus também fala isso, né? Vai prevalecer aquilo que você mais alimenta. Então, se você se alimenta de coisas ruins, amizades ruins, não tem uma família ali que te orienta, né, a probabilidade de você ir para esse lado é muito grande. Agora, se você tem bons amigos, está em ambientes ali bacanas e tem uma família funcional, ainda que os pais sejam separados, mas eles têm valores, isso vai fazer uma diferença na sua vida, na infância, na adolescência, na adulta, porque em todo tempo a gente vai se deparar com adversidades, né, Júnior? Vai ter um problema, vai ter uma adversidade, uma situação, enfim, todo tempo nós somos provados. Agora, o que nós carregamos, o que nós somos, é o que vai, no final, prevalecer, é o que vai direcionar e mudar o nosso destino, né? Para melhor ou pior, né? A decisão sempre vai estar nas nossas mãos. E essa raiz de empreendedorismo, Júnior, ela veio de alguma inspiração, veio de algum lugar ou não? Você deu por si só isso? De verdade, olhando pra trás, eu não sei de onde veio isso. De verdade mesmo, porque porque assim, eu acho que é algo, startou assim. Meu mesmo, assim, eu não sei, porque a minha mãe, ela me educou pra ser funcionário público. E o meu pai, apesar de não ter, porque a minha mãe, ela era um pouquinho mais incisiva, assim. Então, ela falava que se eu quisesse ter segurança e estabilidade e tal, eu deveria ser concursado, não. Meu pai não tinha tanto esse direcionamento, mas também nunca falou pra mim, vai ser empresário. Não, então assim, ele não era empresário, minha mãe também não, então e eu não tenho empresários grandes, assim, na família. Então, as referências que eu tenho são de coisas que de pessoas que eu acompanho, de pessoas, enfim. Sim, então eu não sei em que momento que eu falei, cara, eu quero ser empresário, não sei, mas foi em algum momento ali da faculdade, porque apesar de eu nunca ter, de não ter chegado o momento, eu quero ter uma empresa, mas desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu não queria ser concursado, eu já sabia que eu não queria ser CLT, eu sabia que eu não queria, mesmo como advogado, eu não queria trabalhar num escritório. Eu já tinha muito claro que quando eu me formasse, geralmente a mentalidade das pessoas vou sair, vou fazer direito, eu vou fazer um concurso público, ou vou sair, vou arrumar um estágio no escritório, vou trabalhar no escritório. Não, eu sempre tive muito claro que eu ia sair da faculdade e eu ia montar meu escritório. Então, nunca foi nunca teve essa possibilidade. Pra mim já estava muito desenhado o meu caminho, e eu não sei em que momento surgiu isso. Isso é importante, Júnior, embora a gente de fato ali às vezes não saiba o direcionamento correto que quer, como ele falou, não sei de onde veio essa raiz empreendedora, mas eu sei o que eu não quero. Então já dá uma luz ali no caminho, né? E vale lembrar que todas as mães, sabe, a maioria delas querem que seus filhos sejam
concursados, CLT, porque tem aquela crença da estabilidade, também a cultura que eles tiveram, tá? Vai lembrar que tudo aquilo que os nossos pais falam pra gente, direcionam pros seus filhos, tá baseado na crença deles, na percepção de vida deles, não que isso seja certo, correto para o filho. Por isso que a gente precisa buscar autoconhecimento, saber quem nós somos, para não ir para o caminho que uma outra pessoa direcionou, embora seja uma figura de autoridade, e não é tirando isso deles, tá? Porque o pai e a mãe sempre quer o melhor pro filho, né? Mas é porque eles sempre vão falar da ótica deles, então tem que saber se faz sentido para você como filho, né? Se não, tudo bem, vida que segue, mas assim, nosso foco aqui não é falar que CLT é errado, concursado é errado, mas que a gente precisa ter uma visão clara, uma percepção do que a gente quer para nossa vida, né? Que muitas pessoas às vezes se formam, Júnior, eu quero ser médico porque meu pai quer que eu seja. Aí lá na frente dá errado, vai se frustrar porque foi trilhar um caminho que não era o que ele queria, né? Então, essa questão que você falou, achei muito bacana. Ó, Gleice, essa raiz eu não sei de onde vem, mas eu sabia o que eu não queria. Porque ali, a escolha do curso de Direito, que é uma coisa assim que eu sempre quis perguntar pra ele, mas eu deixei pra falar agora. Fala aí, meu amigo, por que Direito? Cara, Direito, assim como todo não, né? A maioria dos adolescentes, eu entrei na faculdade logo depois da escola. Então, você não sabe muito o que você quer da vida. O cara tá meio perdidão ali, você não tem muito tempo pra refletir, você vai lá e tal. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer o meu vestibular. O curso que te escolheu, né? Não, na verdade, aí nesse ponto veio a referência da minha mãe. Aí, a minha mãe, uma educada na Suíça, eu cheguei pra falar assim, mãe, eu acho que eu vou fazer psicologia. Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, vai ser um quebrado, pra sempre. Eu, não, mas não é assim não, tá, não sei o quê. Aí ela, não, vai fazer concurso público, não sei o quê, nananã. Aí começou, nananã. Aí na hora de escolher o vestibular, eu falei, cara, o que vai mais se parecer com o que minha mãe quer aí, o que vai abrir e tal, é direito. É direito. Aí eu fui fazer direito. Dúvida vai fazer direito. E foi o que foi direito. Só que aí, óbvio que aí no decorrer da faculdade, porque assim, na verdade, não é que foi só isso. Dentre o que tinha ali, tinha algumas opções ali e tal, tinha coisas, a área da saúde eu abominava de modo geral, então odeio sangue, então negócio de medicina, fisioterapia, dentista, essas coisas. Eu não curto de jeito nenhum. Então precisava ser alguma coisa ali nesse sentido. Aí eu ficava entre marketing, educação física e direito. Nada a ver um com o outro, nada a ver. Mas e aí eu acabei indo pro direito e eu adorei a minha escolha, foi uma escolha acertada. Eu curti bastante e foi isso. Então foi meio que fui indo. Foi indo e deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. O curso com certeza acrescentou muito na sua vida e entra aquilo que você falou, ó. Eu entrei no curso sabendo que eu não queria. Isso. E aí o Júnior, beleza, formou ali nesses 5 anos, né? Graduou. E aí, Júnior, como que foi a tua saída? Teve algum trabalho que você fez? Na verdade, assim, não é que deu certo a advocacia, deu muito certo. Tudo que eu tenho hoje, inclusive o strike, eu devo à advocacia. E eu gostava muito da rotina de advogado. Durante a faculdade, era algo assim que realmente eu curto mesmo. Eu adoro fazer audiência, adoro fazer sustentação oral. Só que tinha algumas coisas na rotina da advocacia que realmente eu me esgotava. Você não gosta de rotina, né? Exatamente. Então, assim, isso aí ao longo... Eu me formei em 2010, advoguei até 2015. Então, e ali em algum momento eu queria dar vazão aí pra essa... Em algum momento ali de 2013, mais ou menos, eu falei, cara, eu vou usar a advocacia como ponto de apoio pra eu empreender. Então, foi esse aí o curso natural das coisas. Eu fui advogando ali, fui juntando dinheiro, fui ganhando conhecimento e tal. E aí, lá em 2017, a gente decidiu montar o Strike. Então, foi esse aí o caminho. Em algum momento ali, depois que eu me formei, até eu me formar, eu era advogado. Então, na minha cabeça, o meu curso era continuar sendo advogado, seguir sendo advogado. Só que em algum momento ali, depois que eu me formei, eu parei e pensei, não, a advocacia aqui pra sempre não vai dar certo, porque a advocacia aqui em Porto Velho, ela já deu muito dinheiro, assim, já
Nos advogados de antigamente tinha muita ação grande e tal. Hoje ainda dá, é muito bom. O advogado, eu costumo dizer que o advogado que fala que a advocacia não é bom, ou ele é incompetente ou ele é preguiçoso. Porque se o cara for competente e gostar e não ter preguiça de trabalhar, vai dar certo. Mas ele, em algum momento, eu achei que aquela trajetória não era pra mim. Não quis mais continuar. E aí fui me preparando. Fui me preparando pra sair, exatamente. Fui preparando pra sair. Então, primeiro veio o strike nessa trajetória. Como é que foi isso? Na da advocacia, você diz, na verdade não. De advogar, na verdade veio a advocacia, eu me formo em 2010, advogo até 2015 mais ou menos. 2015 eu tomo a decisão de abrir o strike. 2016 a gente passa se preparando para abrir, 2017 a gente abre, continua advogando ali meia vida até 2018, bem pouco, né? Fui reduzindo, 2018 eu paro, a gente abre o strike, aí quando a gente abre o strike eu paro de vez a advocacia. Uhum. E como foi essa questão da expansão, Júnior? Foi algo assim que você já tinha em planejamento? Foi uma coisa que aconteceu, foi exponencial? Eu amo o strike, eu adoro o strike, a ideia do strike é algo que realmente me dá muito gás, muita alegria, muita energia. E quando a gente começou o strike, eu e César, a gente começou com muito gás. E a gente tinha muito claro, quando a gente começou, a gente tinha a possibilidade de franquear um negócio ou de ter a nossa marca própria. A gente optou em ter a nossa marca própria. Só que a gente queria fazer exatamente o contrário. Em vez de a gente comprar uma franquia, a gente quer que o strike seja a franquia. Seja um modelo. Seja um modelo para franquear. Sim. Então, desde o início, a expansão esteve nos meus planos. Eu fiz o strike, tem gente que abre uma empresa para ganhar dinheiro ali e ficar... Eu sempre, na minha cabeça, sempre era um projeto de expansão. Então, desde o início, eu criei isso aqui para crescer. Sempre teve. Só que aí, então nós abrimos em 2018, fomos trabalhando. Em 2020 já estava na nossa ideia, a gente tinha uma previsão de expansão para a Zona Sul ou para o interior, a gente estava decidindo, só que aí veio a pandemia, a gente precisou adiar um pouquinho essa expansão, mas sempre teve na nossa cabeça a expansão. Isso é importante a gente ter uma visão clara, isso também é uma ferramenta dentro do coach, sobre aonde a gente quer chegar, né? Que proporção minha empresa vai ter, eu vou criar do zero e começar a mapear isso, porque se você já começa com uma visão pequena, vai ser um negócio pequeno. Agora, se você se junta com uma pessoa também que tem uma visão até maior que a sua, e você saber planejar bem isso, cara, vai bombar, não tem como, né, Júnior? Como você falou, né? Tem um momento de planejar, você falou que teve um tempo de preparo antes de abrir, na pandemia teve uma retaguarda ali, né? E quando teve a oportunidade, vocês decidiram, então, aumentar aqui o espaço do prédio, ampliar aqui a estrutura para oferecer uma estrutura melhor para os clientes? A ampliação da estrutura foi até curioso. A ampliação da estrutura ocorreu na pandemia. Porque na pandemia, nós podíamos atender no meio daqueles decretos malucos que vinham mudavam constantemente. Do outro, presidente, governador, prefeito e todo mundo metendo a mão. Veio o decreto, primeiro mandando a gente fechar. Fechou tudo, tal, lacrou, passamos 1 ano e meio parados, fechados. E aí, quando liberou só para você poder atender 30% da sua capacidade. Então, assim, numa conta rápida, se eu podia atender 200 pessoas total, 30% eu vou poder atender só 60. Então, a gente começou a pensar, cara, já que a gente pode atender menos gente, como que a gente pode fazer para voltar a atender os 200 que a gente atendia antes? Se a gente só pode atender 30% da capacidade, logo a gente tem que aumentar nós temos que aumentar nossa capacidade de atendimento. Por quê? Pra gente poder voltar a atender os mesmos 200. Porque vocês tinham talvez essa mentalidade, não vai ficar assim pra sempre. Uma hora vai liberar. Sim, a gente sabia que uma hora ia liberar. E o fato é que, passando 1 ano e meio parado, você precisa faturar, você precisa voltar a faturar. Então liberou. Cara, você só pode trabalhar com 30%, beleza. Se eu só posso atender 30%, eu preciso atender a mesma quantidade de gente que eu atendia antes para poder faturar. Então a gente voltou, então beleza, esse prédio aqui tava para alugar, tá bom, vamos ampliar, vamos meter o martelo aqui, meter o louco.
vamos meter exato, mas é exatamente isso. Enquanto todo mundo tava retraindo, Abraçou a coragem a gente e foi pra cima, exatamente. E aí a gente ampliou pra gente poder atender. A gente dobrou a capacidade de atendimento pra poder voltar a atender. Só que aí depois que acabou a pandemia, aí a gente tinha 400 lugares. Caraca, e que bom, porque vocês já estavam preparados, né? Pra atender esse público. Gente, eu não conhecia a história. E eu aqui achando que o negócio tinha acontecido depois e foi durante a pandemia. Foi durante. E eu ouvi falar que, realmente, enquanto, infelizmente, muitas empresas fecharam, principalmente as pequenas, médias, muitas começaram a faturar ainda mais. Elas se reinventaram na pandemia, criaram um novo plano de negócio, enfim, elas explodiram, né? Teve muitos casos, principalmente aqui em Porto Velho, né? Mas a história do strike em si eu não conhecia, eu achava que tinha sido depois, algo tipo recente, né? Então, assim, cara, foi, acho que um plano de mestre, né, Júnior? Essa questão desse bom que vocês tiveram e o negócio só vem crescendo. Eu acho que foi uma mistura de preparo com coragem, né? Porque nem todo mundo tem coragem de fazer isso, então a gente somos dois doidos, eu e o César, e assim, no bom sentido, exatamente. A gente teve a coragem de fazer isso, e assim, na pandemia especificamente, durante esse período que eu te falei, foi um período muito sofrido, esse período de 1 ano e meio. Eu posso dizer assim, que aquele episódio na minha infância me marcou, mas esse foi literalmente o pior momento da minha vida. Foi o pior momento da minha vida. Você querer trabalhar e não poder, você querer receber as pessoas e não poder, e você vê um faturamento, você tem 40 funcionários, e essa galera você tem que ver o que você vai fazer com eles, você tem que, não no sentido financeiro, mas são vidas que dependem ali de famílias, você, né? Famílias, e você não pode, você tem contrato de aluguel, você tem tudo, e você tá literalmente sem faturar nada. Então foi um dos piores momentos da minha vida, foi muito sofrido, esse 1 ano e meio que a gente passou, mas graças a Deus, e nesse período de 1 ano e meio, a nossa estratégia era, cara, a gente só não pode se afogar. É como se você tá no mar ali, você tá numa onda, ela tá bem aqui assim, você só precisa se manter boiando ali, que daqui a pouco o mar vai te jogar pra ali e você vai respirar de novo. Sobrevivendo ali, né? Então a nossa estratégia foi, vamos sobreviver durante a pandemia. E a gente fez várias ações para nos mantermos vivo e vivo na cabeça do consumidor também. Quando passou a pandemia, aí a gente falou, bom, agora a gente conseguiu sobreviver. Então se a gente ampliar, a gente tá vivo na cabeça da galera, a galera vai vir. E aí foi isso, então foi uma mistura de preparo com coragem. A gente pensou bastante, quebramos cabeça, foi tenso. Foi algo assim. Foi tenso. Você energia, Nossa senhora, Deus o livre. Todo mundo, mas principalmente na cabeça dos empresários, porque a responsabilidade ela é muito maior, porque não é só a família dele, é várias famílias, são outros tributos também, né, que não paravam de chegar na pandemia, todo mundo sabe disso. Então, assim, foi algo muito extraordinário. Foi. Vocês tinham tudo pra desistir, tinha um cenário totalmente desfavorável e vocês conseguiram, né, se reinventar, cara. Que show de bola, parabéns. E como é que entrou assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Fogo e Alma, né? De onde que veio a ideia desse restaurante que é uma referência aqui, né, de culinária? Como é que foi isso, Júnior? Então, aí a gente, como eu te falei, a gente sempre teve o plano de expansão. A gente sempre queria expandir, abrir outras lojas do Strike e tudo. E a pandemia brecou um pouquinho esse projeto. Só que aí, quando passou a pandemia, nós voltamos a conversar sobre isso. E aí a gente tinha Zona Sul, interior, tinha algumas opções pra gente ir. E no meio desse negócio todo surgiu o negócio, surgiu a possibilidade. Muita gente falava pra gente assim, pô, Júnior, César, a gente gosta do Strike, a gente adora a comida do Strike, só que o Strike é muito barulhento às vezes e tal. A gente às vezes até quer ir, pô, mas a gente não tá no clima pra aquele barulheira toda. Por que vocês não abrem um restaurante? Direto a galera falava isso pra gente. É formado em? Gastronomia. Ele não gosta muito de que chama ele de chefe não, mas eu chamo porque ele já fez curso, ele só não tem a formação acadêmica, mas o talento já fez vários cursos e é talento mesmo, assim, ele gosta muito de cozinhar. Então, assim, o Fogo e Alma seria uma realização para ele nesse sentido. E para ele poder botar a cara dele nos pratos, porque a gente já teve pratos incríveis aqui no Strike que a gente precisou tirar do cardápio, porque o fato é que a pessoa não vem aqui para jantar, só vem para se divertir e tal, e é assim que tem que ser. Strike é divertido. E aí veio a oportunidade, e aí
doido que somos, tá bom, bora fazer. Vamos pra cima. E é isso. Ficou cada um com a sua essência. Não, é isso, é. A sua essência, tipo assim, o Júnior mais cara strike, a pegada dele, e o César. Exatamente. E olha, da onde veio essa ideia de trazer o strike pra Porto Velho? A ideia do strike nasceu porque tanto eu quanto o meu sócio gostamos muito de jogar boliche. Então toda vez que a gente viajava, e o meu sócio também é meu cunhado, então a gente viajava junto algumas vezes, e aí toda vez a gente ia jogar boliche, então a gente sempre gostava. Aqui em Porto Velho também gostávamos muito de ir no boliche, e aí a gente começou a em algum momento ali eu não lembro exatamente em qual ano foi, mas foi mais ou menos em 2004, nós estávamos em Cascavel, no Paraná, que é a cidade dele, e a gente tava jogando boliche. Cara, será que rolava um boliche desse lá em Porto Velho? Que os boliches que tinham aqui eram basicamente só boliche. Uhum. Tinha uma coisinha ou outra e tal, mas lá era uma estrutura um pouquinho maior. E a gente conversou nessa época, e aí, muito tempo depois, lá pra 2015, mais ou menos, a gente voltou a conversar. E, cara, aquela história do boliche lá e tal, aí a gente foi conversando. Não, eu acho que cabe, só que tinha que ser assim, tinha que ser assado. Trazer uma pegada mais... Tinha que ter algo a mais, não só o boliche, porque a gente percebeu que o boliche pelo boliche morria muito rápido. Os modelos de negócio que tiveram aqui só com boliche morreram muito rápido. Não era tão rentável também, na verdade, a rentabilidade é boa, mas por alguma razão eles morriam. E aí a gente começou a conversar e a gente entendeu que eles morriam justamente por ser só boliche. Uhum. Então a ideia nasce com essa pegada assim, bom, a gente vai trazer, mas não pode ser só boliche, tem que ser algo mais do que boliche, algo a mais do que boliche. E foi assim que começamos os nossos estudos de modelo de negócio partiram daí, não pode ser só boliche. Dessa dor, dessa necessidade, né? Isso. Uau! E olha, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha experiência, porque esse lugar é incrível, mas vocês vão acompanhar agora de perto como foi eu e a minha família conhecendo aqui esse lugar incrível, maravilhoso. E ó, Júnior, deixa eu adiantar aqui, estão de parabéns. Eu nunca vivi uma experiência dessa em lugar nenhum, tá? Vamos agora pro quadro Vale a Pena Conhecer. E hoje o programa Diálogos tá pra lá de especial, porque agora vai estrear o quadro Vale a Pena Conhecer. E eu quero começar esse quadro apresentando pra vocês um lugar muito famoso aqui na nossa capital, que é o Strike. E agora eu vou comprovar pra vocês que aqui, ó, não rola só jogo de boliche não, viu? Aqui eles oferecem um tratamento diferenciado pros seus clientes. Vem comigo conhecer. No Strike a diversão ganha vida, viu? E logo na entrada você já percebe isso. Como foi a primeira vez que eu e a minha família jogamos boliche juntos, é claro que a diversão e a vergonha também foram garantidas. Gente, as minhas filhas, além de competitivas, elas são inimigas do fim. Então se a gente deixasse, elas tomariam de conta de todo o boliche. Então, para comemorar, nós já pedimos as batatas fritas no próprio restaurante do Strike e aproveitamos também para provar os drinks mais gostosos da vida. Os nossos escolhidos foram sem álcool e eles têm uns sabores incríveis. Enquanto eu alimentava as minhas crianças, minhas ferinhas, eu fui surpreendida com a comemoração dos aniversariantes por aqui. E não importa onde você esteja, o Strike inteiro para cantar os parabéns para você. Gente, a energia desse lugar é surreal. E enquanto isso, as outras crianças se divertem na brinquedoteca e exploram os videogames. E se você aí estiver planejando uma festa, os espaços para eventos são perfeitos para celebrar todos os momentos especiais. Aqui, cada momento é único e literalmente o lugar perfeito para se divertir e criar memórias incríveis.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tour aqui no Strike, porque eu amei, me diverti pra caramba e ainda bati aí os parabéns para os aniversariantes dessa noite. E ó, agora você já sabe, viu? Quer curtir um lugar diferenciado com a família e comemorar o seu aniversário? É aqui no Strike. E ó, segue ele nas redes sociais, viu? Fica por dentro de tudo que eles compartilham. Até a próxima! Uau, que experiência incrível, Júnia. Minhas filhas amaram. Se deixar essa menina querer estar aqui todo dia, porque é muito legal que atende tanto o público de criança, quanto o público juvenil, o público de adultos, né? Terceira idade também, que eu vi de tudo aqui ontem, Júnior. Cara, muito legal a adrenalina, a energia, a vibe dos funcionários correndo, as garçonetes. Gente, só vocês sentindo a energia desse lugar. Eu fiquei assustada na hora da sirene e tal. É sério, eu achei que tinha acontecido algum problema, sei lá, na hidráulica lá. E aí, eu fiquei meio que apreensiva. Aí depois que eu vi que era né? Momento. É uma passagem ali muito especial, que todo mundo para celebrar. Muito legal isso. Fora o boliche que eu nunca tinha jogado. Eu fiz um strike, ganhei muita experiência. Gente, quase que eu vou com a bola uma hora dessa lá. Mas assim, foi muito legal, que desde a minha filha pequena, a de 5 anos, a Esther jogou, as minhas filhas de 10 anos jogaram, eu joguei. Então assim, é uma brincadeira que todo mundo participa, uma culinária assim maravilhosa, as batatinhas, os drinks, assim, uma delícia. Delícia, e tava rolando um evento fechado lá em cima, tava rolando a brincadeira no parquinho. É um espaço muito interativo, Júnior. Como que é isso, essa estrutura de vocês? Bom, como eu falei, para começo de conversa, não poderia ser só boliche. Aí, beleza, a gente começou a pensar, porque se a gente tinha recusado ser uma franquia, a gente precisava montar um modelo de negócio tão bom quanto uma franquia. O nosso objetivo era mostrar que aqui em Rondônia existem coisas de qualidade que são legitimamente rondonienses. Então, já que a gente puxou essa responsabilidade pra gente, a gente tinha que corresponder a essa responsabilidade. Tínhamos que entregar, exatamente. Então, alguns pontos eram chaves ali. A primeira, já que não é só boliche, então precisa ser... O que é esse não é só boliche? Esclarecer isso. Então a gente botou na nossa cabeça que precisava ser uma experiência completa quando o assunto fosse entretenimento. Então se a pessoa veio aqui se divertir, ela tem que achar tudo que ela precisa para se divertir. Então ela não tem que ser 360 graus da experiência dela. Se ela vai... É óbvio que ela vai vir para o boliche, mas... Se ela não quiser jogar boliche, se ela quiser só beber um happy hour, tem. Se ela quiser um bom drink, tem. Se ela quiser uma comida, tem. Se ela tiver com o filho dela e o filho dela quiser ficar na brinquedoteca, tem. Se quiser jogar videogame, tem. Se quiser fazer um aniversário no meio da confusão, tem. Se quiser fazer um aniversário mais reservado, tem. Se quiser fazer um evento corporativo, tem. Tem pizza, tem sanduíche, tem refrigerante, tem suco, tem tudo. É um mini shopping mesmo. Exatamente. A gente chama o Strike de complexo de entretenimento. Caraca. Então não é um boliche, é um complexo de entretenimento. Então a gente faz questão de que a experiência aqui seja literalmente completa, né? O que às vezes é bom, às vezes é ruim. A pessoa chega pra mim, pô, minha conta lá no boliche do Strike é muito cara, porque quando eu vou no outro lugar ali, é mais barato, tal. Eu falei, tá, você tem razão. Só que no outro lugar lá, quando tu vai, sim, Tu levou teu filho pra brincar. Tu foi lá pra levar teu filho pra brincar, não foi? Foi. Pois é. Você tomou uma cerveja com seu marido? Você comeu alguma coisa? Não, você foi lá, depois você precisou sair pra ir comer, depois você precisou sair pra não sei o que. Não. No Strike não, no Strike tem tudo. Então a ideia inicial era que a experiência fosse completa e, além disso, então, no primeiro momento, a experiência ser muito robusta e isso que você falou. Além que isso aí é o tangível, né? É o que tá na nossa cara. Sim. Que é o que tem aqui mesmo. Tem boliche, tem isso, tem grana. Mas o intangível é isso que você falou. A gente queria que a pessoa, quando viesse aqui, sentisse essas coisas que você sentiu. Tinha que ser de sentimento. Tinha que ser de energia, tinha que ser de vibração, tinha que ser de entusiasmo, tinha que ser de euforia. De nostalgia, né? Exatamente. Porque olha umas músicas lá, até fiquei animadinha. Exatamente. Assim, parecia que eu tava, às vezes, em outro lugar, outro estado, numa cena de filme. Aquela parte escura ali do boliche. E ó, a parte dos drinks, gente, o legal é que tem com álcool e sem álcool, né? Eu também sem álcool, claro. Eu tomei um drink maravilhoso de morango, as minhas meninas também, que eu não sabia, ele é tipo cremoso.
assim, uma delícia. Então, cara, é surreal. Parece que a gente tá no Rio de Janeiro, em São Um nunca fui, tá? Mas eu já assisti muito filme, muitas coisas assim. A gente tem uma noção de como é lá fora. E como você falou, uma proporção diferente. É um lugar que te proporciona um sentimento de alegria, de energia. Às vezes a pessoa até entra cabisbaixa, mas a energia do lugar, eu senti isso, eu tava cansada e tal, né? As meninas ali brincando, mas assim, eu sentei e começou a sentir uma vibração, sabe? Eu comecei a me divertir de novo, parecia uma menina, eu sou uma menina, né? Mas eu fiquei mais menina ainda, então foi muito legal, gente. Olha, Júnior, eu não sei te descrever o que eu sentia, minhas filhas, porque... Você sentiu, é o que importa. Porque o que importa, assim, é uma mistura, né? Um mix. Mas agora com esse modelo de negócios, né? A gente agora vai falar de projetos, de como é que eu posso falar isso? Júnior, eu não sei o nome da grandeza, sabe? Da mentalidade dele, de prosperidade, de querer compartilhar isso com o pessoal de Porto Velho, de Rondônia, né? Nos proporcionar esse conhecimento dos céus que vocês compilaram aí, um projeto chamado T-Machine, que agora ele vai explicar melhor pra gente de onde vem esse nome, o que é, para que vocês possam entender a magnitude da coisa. Fala aí, Júnior. Quando um dos pilares do Strike é tudo isso que a gente tá conversando aqui. E começando pela regionalidade, pelo orgulho de ser rondoniense. E pelo fato de que antigamente o pessoal dizia, na minha época, eu sou um pouquinho velho já, na minha época o pessoal dizia que Rondônia só tinha porcaria, que Rondônia não tinha coisa de qualidade, que se você quisesse se divertir, tomar uma cerveja gelada, tinha que ir pra fora. Então o Strike nasce no meio disso para provar que não, que é o contrário. Uma empresa legitimamente rondoniense pode ser tão boa quanto as empresas lá de fora. O Strike nasce nesse sentido. E quando eu comecei a trabalhar aqui, quando eu comecei a buscar informação, eu comecei a sentir necessidade de fazer a mesma coisa para os empresários. Que, como eu te falei, assim como eu, que não tinha retaguarda empresarial, eu não tinha referências empresariais, eu não tinha pessoas muito próximas a mim que poderiam me dar suporte, e eu não tinha onde buscar conhecimento. Então foi relativamente difícil para mim o início do Strike, para eu poder me capacitar como empresário. Então eu precisava de informação, precisava de ferramenta e eu não achava, eu precisava me preparar e eu não achava aqui em Porto Velho esse tipo de referência. Então eu pensei, cara, graças a Deus o Strike vem conseguindo fazer o que ele se propôs a fazer, que é trazer entretenimento de qualidade para cá. O Strike está bem encaminhado. Então, por que não fazer a mesma coisa que o Strike fez pro entretenimento na parte de conteúdo e de apoio ao empresário? Ao empresário que está começando e que se sente perdido. E aí nisso nasceu a T-Machine, que é uma imersão que nós estamos fazendo. É um projeto pessoal meu, que a gente está fazendo justamente para ser um polo de apoio para esse empresário, para essa pessoa que ou quer ter um negócio e não sabe por onde começar, ou já tem um negócio, mas está com dificuldade, começou do jeito que deu, com as ferramentas que tinha. Tá no modo sobrevivência e quer alavancar. Isso, quer alavancar, exatamente. Ou uma pessoa que entendeu o que eu entendi muito tempo depois, quando eu saí da advocacia, eu entendi que o caminho para você ganhar dinheiro na advocacia, na medicina, em qualquer ramo, é você transformar o seu diploma num negócio. Você tratar o teu escritório como um negócio, um organograma empresarial dentro do teu negócio. Então a T-Machine é uma imersão, o nome T-Machine vem de máquina, machine em inglês é máquina, e T de transformação. Então é uma transformação para a gente transformar tanto o mercado rondoniense quanto os empresários do mercado rondoniense. Mentalidade, né? Exatamente. Então a gente vai fazer ali, vão ser 2 dias de evento, onde nós vamos abordar muito sobre modelagem de negócio, ou seja, como é que você constrói o seu negócio. Vamos tratar um pouquinho sobre marketing, como que você comunica, como que você vende, como que você faz gestão de pessoas, gestão financeira, etc. Então a ideia é conversar com aquele empreendedor que está no início da jornada. Uau, e que conhecimento dos céus, e que não é barato, né? Esses cursos que você fez fora, você colocar na ponta do lápis, né? Não tem. E é isso que eles estão proporcionando, juntar tudo isso, trazer mais 2 pessoas de fora, né? Que são uma referência também, tanto nacionalmente quanto mundialmente, proporcionar isso para os pequenos, grandes, médios empresários, enfim, né? Para todo esse público que
temos hoje aqui, que ainda precisa, né? Porque aqui ainda tem essa necessidade, né, Júnior? Ainda não temos esse conhecimento. E a gente sabe que não é barato lá fora. Então, vai vir pro evento T-Machine, Natália Beauty e... Poderosíssimo Ninja, o Douglas Viegas, Poderosíssimo Ninja e mais 15 empresários daqui de Porto Velho, daqui de Rondônia, empresários que têm... A ideia da T-Machine é não ser mais um cursinho desses arrasta pra cima, que tem, a maioria das vezes tem gurus de internet aí que o cara promete uma coisa, ele promete te ensinar uma coisa que nem ele mesmo faz. Ou não viveu, exatamente. Então a ideia é trazer pra T-Machine empresários de verdade, que já fizeram, já fazem. E Natália Beauty, Ninja, eu e mais 15 amigos empresários que tem muito a agregar. E é importante que você falou com relação ao ticket que é o ingresso, né, o valor do ingresso. A ideia da T-Machine é fazer aqui em Rondônia um evento do nível dos eventos que tem lá para fora. Logo, se você faz um evento do nível das coisas que tem lá fora, o ticket que você cobra tem que ser semelhante. Então, quando a gente cobra aí o valor do nosso ingresso, é exatamente igual o do ingresso lá de fora. Só que a diferença é que quando tu tem que ir lá fora, tu gasta o ingresso, passagem, hospedagem, alimentação. E para você fazer um curso, por exemplo, uma imersão igual a essa de 2 dias, lá você precisa tirar pelo menos 5 da tua agenda para fazer isso. Então a gente está trazendo tudo isso para cá. Compilando ali. Exatamente. E aí o que você gastaria 5, 6, 10 mil reais para fazer lá fora, com menos de R$1.000 você vai fazer aqui. Não é um ticket barato, como você falou, mas é um investimento que vale muito a pena. E tem muito a ver com a cultura, infelizmente, as mentalidades muito escassas, sabe? Não valorizam. Infelizmente, isso ainda é muito forte aqui, né, no nosso estado, e às vezes as pessoas que estão mais distantes, elas valorizam. Então, independente se é high ticket ou não, elas sabem que é importante, que elas precisam, porque é muito justo, né? Aliás, é justo que, como é que é aquele ditado? É muito justo que custe, como é que é? É justo que muito custe o que muito vale. Pronto, né? É uma frase assim que eu ouvi a primeira vez e fez muito sentido pra mim, sabe? Então, para você mudar de patamar, aumentar o seu nível, você tem que, né, proporcionar isso, você tem que se submeter a isso, sabe? E entendendo que tudo vai trazer um resultado pro seu bem. Vou compartilhar uma experiência pessoal minha, Júnior. Até falando nos meus stories esses dias. Queria eu ter tido essa oportunidade lá em 2021, né? Quando eu tinha acabado de me formar na faculdade, sou graduada em administração, e eu achava que só aquele conhecimento me bastava. Isso é orgulho, tá, gente? Isso é uma forma, é inconsciente, é um sentimento que muitos de nós temos, a maioria, não somos orgulhosos, né? E eu achava assim, não, tudo isso aqui que eu aprendi na faculdade não basta, né? O sistema também fala, né, pra gente estudar ali na faculdade, que tá pronto, e se é a faculdade de medicina, de direito, não importa, né? O fato é que quando é na prática a coisa é tudo diferente. Na faculdade a gente vê um resumo do resumo do resumo do resumo, e quando você ali até tem um recurso na mão, a estrutura, mas se você não tiver o conhecimento para aplicar, gerir essas pessoas, não vai. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tinha comprado uma empresa na área de estética, né? Eu tinha uma noção ali, né, do serviço, eu sabia fazer algumas coisas, mas na prática não fluiu. E eu já peguei a coisa andando, já era uma empresa que existia, já tinha ali os funcionários que em maioria eram MEI, e eu senti muita dificuldade, disse, meu Deus, eu achava que era isso e assim, e aí vieram outras situações pessoais que eu acabei não tendo a estrutura, sabe, a maturidade para gerir aquele negócio, porque lidar com empresa, gente, é uma coisa muito séria, empreender, né, tudo isso é muito importante. Então, se você não tem esse preparo, cara, a probabilidade de dar errado é muito grande. E só não deu tão errado na época, porque eu recebi uma proposta de venda, né, a pessoa queria comprar ali, e aí eu falei, é o mínimo que eu posso fazer, a atitude mais inteligente agora, nesse momento, é isso, que eu não tenho competência técnica e emocional para gerir esse negócio. É realmente você reconhecer, do que você ficar ali querendo fazer a coisa nas coxas, de qualquer jeito, né? Igual Paulo Vieira fala, as pessoas hoje elas não querem se capacitar, elas preferem pagar pelo preço da ignorância, de manter o negócio ali do jeito que tá indo, né, meia boca, de qualquer jeito, e a gente tem essa opção de continuar sendo medíocre, né, profissionalmente, dando as coisas de qualquer jeito, tanto para os nossos funcionários quanto para os nossos clientes, ou realmente pagar o preço da transformação, sair da zona de conforto, que não é só ali o conforto em si, mas, sabe, dessa zona de orgulho, de falar, cara, eu preciso disso, vou investir nisso, é justo que, né, o que vale, vou pagar o preço. Não só o preço, assim, sabe, é o todo, é o tempo, é você notar, aplicar.
porque todo mundo sai ganhando, né, Júnior? Então, o strike é o sucesso que é porque você pagou o preço, você foi para fora, você se capacitou, você viu que precisava. E mesmo tendo a graduação em Direito, né, tendo aqueles conhecimentos jurídicos, você fez a coisa acontecer juntamente com o seu sócio. Exatamente. E hoje vocês são uma referência. Quanto restaurante, né, a gastronomia do Fogo e Alma, ela é muito bem comentada, muito bem requisitada na capital. E a experiência que o Strike, né, que proporciona para os seus clientes. Por isso que eles vão e voltam, né, Júnior? É muito lotado aqui. Todos os dias vocês abrem, Júnior? Como é que é? Segunda a segunda, todos os dias. Segunda a segunda. Foi uma herança da pandemia também. A gente não funcionava de segunda a segunda, mas voltamos funcionando full power aí, porque tem que ser. Então, com conhecimento de causa e vivência na prática, né, Júnior? Você tem todo o patamar aí, todo o nível para falar e criar um projeto tão incrível desse. Eu quero parabenizar você e toda a sua equipe, os parceiros que estão envolvidos. É um negócio, assim, lindo, é um projeto extraordinário. Eu tive conhecendo melhor a estrutura, como vai ser o passo a passo, o modelo que vai ser criado do zero, né? Vocês vão ajudar as pessoas a criarem um modelo do zero ao nível REG. É incrível. Vão ser 2 dias, né? Aprendendo e aprendendo, depois praticando. Então, assim, espero que tenha outras edições do The Machine, viu, Júlio? E que outros empresários também aprendam, né? Que eles apliquem isso que você está fazendo. Porque os resultados que vai causar de positivo na economia da nossa cidade vai ser surreal. Então, é muito bacana quando você vê alguém praticando aquele princípio, né? Eu cresço e contribuo. Então, eu vejo que você cresceu e agora você quer contribuir da forma que você está fazendo. Então, parabéns, Júnior. Foi um prazer te receber no programa Diálogos. Aprendi muito com você. A sua história é inspiradora. E eu espero que você que está aí de casa assistindo também tenha tirado bons insights valiosos, que inclusive foram... tenha aprendido também com o erro dele, com o meu, né? Que tudo isso, no final, gerou aí muita experiência. Então, é muito lindo o projeto, o objetivo de tudo. Então, se você ainda não aderiu o seu ingresso... Júnior, fala aí. Manda boa. É isso, é uma oportunidade, eu também, eu compartilho das mesmas palavras. Quisera eu, quando eu abri o Strike lá atrás, ter oportunidades como essa aqui ao nosso alcance, ao meu alcance, ia me poupar muito tempo, me poupar muito dinheiro, muita preocupação. É claro que as experiências que a gente viveu, que a gente vive, são todas válidas, é muito legal todas as vezes que a gente vai para imersão lá fora, mas ter o conhecimento aqui à nossa disposição e principalmente, além do conhecimento, você ter com quem contar. Isso é fundamental. Nessa época que você teve essa sua dificuldade aí, às vezes você não precisaria nem ter o conhecimento, você precisava de alguém para você ligar e falar assim, bicho, conselho. Tô com um problema aqui com as minhas funcionárias, que são tudo MEI, o que eu faço? Ou, cara, eu tô com um problema aqui, apareceu um fornecedor, o que eu faço? Me ajuda. Então, a rede de conhecimento, a rede de relacionamento é muito importante. Então, uma imersão dessa é sobre isso, e tá tudo bem que seja cultural e que tenha gente que não esteja no momento ainda. Sim, preparado, não se sinta, né? Não se sinta preparado, porque realmente não é pra todo mundo. O Douglas Viegas, o ninja que vai vir, ele fala que essa conversa aqui que a gente tá tendo é uma conversa que nem todo mundo entende, e é pra literalmente quem está na busca. Quem não tiver, tá tudo bem, vai chegar o teu momento, mas quem tiver, quem sentir no coração aí qualquer tipo de dificuldade e entender que a galera aqui de Rondônia é boa, é capacitada e eles podem te ajudar. Esse time que a gente reuniu, que a gente pode ajudar vocês, que a gente pode pegar na tua mão e te ajudar a modelar o teu negócio do zero, escalar isso, a te tirar dessa dificuldade que você tá tendo. Ninguém promete milagre não, tá? Ninguém fala que vai ser uma fórmula milagrosa, nada disso, mas se você estiver disposto a trabalhar pelo teu negócio, se você estiver disposto a pagar o preço, que o empreendedorismo não é fácil, nunca foi glamouroso, mas se você estiver na busca, se você estiver disposto a pagar o preço, vai lá na The Machine com a gente, ainda tem ingresso disponível, poucos, mas ainda tem. Vai ser uma alegria poder conversar com você, trocar com você, ensinar com você e aprender com você também. Com certeza. Viu a importância de você ter humildade também, né, Júnior? De você olhar pra trás e falar, caramba, eu precisei disso lá atrás, eu, Gleice, não tive. E a pessoa que comprou um negócio, sabe o que aconteceu? Ela triplicou, ela criou, assim, um modelo incrível. Era um negócio bom. Exato, porque ela já estava preparada. Vocês viram a diferença de você querer ter um negócio e você saber fazer um negócio?
sabe? A boa sorte é a gente que cria. E a pessoa que comprou, e quando eu olho assim, sabe, a trajetória, eu fico muito feliz, porque o negócio cresceu, triplicou, e agora já tá até com uma nova unidade na Zona Sul, que é o Chalé das Unhas. Parabenizar a Thaís Acervo por isso, pela excelente gestão que ela vem fazendo e transformando a vida das pessoas, que ela tem uma liderança humanizada, né? Preciso aqui citar isso porque realmente ela tá de parabéns. Então, assim, é isso, pessoal. Peguem esses modelos, olhem esses resultados e queiram isso para a empresa de vocês também, porque o Júnior está fazendo um movimento incrível na cidade. Mais uma vez, parabéns, foi um prazer te ter aqui, Júnior, e que muitas pessoas continuem aí nessa corrente do bem, que é o empreendedorismo na nossa capital. Muito obrigada, Júnior, pela sua participação. Eu agradeço, foi um prazer. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima edição do programa Diálogos.